Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou reagir a uma pregação do pastor Isaías de Oliveira, que fala sobre um tema que mexe muito com a vida de qualquer família. Como conduzir os nossos filhos com sabedoria do jeito que agrada a Deus. Mas antes disso, eu quero falar uma coisinha. Sabia que se você escrever aqui no canal vai mudar uma vida? Um sonho? Sim, gente. Se vocês apertarem aqui... E eu quero que eu falar uma coisa. Já curte, comenta, compartilha. Pra YouTube entregar para mais pessoas. Esqueci tudo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, Já curte, comenta, compartilha para o YouTube levar para mais gente. e vai ajudar a gente bastante, né? Porque o YouTube vai entregar o nosso conteúdo para mais e mais famílias. E vai realizar o nosso sonho. Sim, de levar a palavra de Deus e passar para vocês tudo aquilo que nós fazemos dentro de casa que dá certo. Verdade. E deu certo. E deu certo. Até hoje. Até hoje. Já se inscreve aí, pessoal. A gente tá esperando. Corta aí, Lilia. Eu já te faço uma pergunta bem direta. Você está criando seus filhos só no que você aprendeu na vida? Ou você está criando eles na direção de Deus, em cima da palavra, que é a Bíblia, a nossa base? E eu trouxe a minha filha para acompanhar aqui no vídeo com a gente, mostrar para vocês, porque eu acho muito importante. Tudo aquilo que você faz dentro de casa reflete nos nossos filhos. Eu assisto muitas pregações, escuto louvores e ela acompanha muito, né, Melissa? Eu gosto porque isso ensina a gente. E a gente tem que... Como posso falar? A gente tem que acreditar no Senhor, que Ele existe. Porque o fim dos tempos tá chegando e a gente tem que acreditar sim nele, no Senhor. Sim, e ela vem aprendendo muito e eu acho isso muito lindo. Há muitos anos que eu sempre escutei, sempre gostei. E eu comecei a perceber, quando a gente conversava entre a gente, as coisas que ela ouvia e ela falava pra mim. Então, por isso que eu acho importante a gente poder trazer isso pra dentro da nossa casa. Trazer conteúdos que vão não só edificar a gente, como edificar os nossos filhos também. E ensinar. Ensinar na palavra, tentar fazer com eles da melhor forma. Não existe, gente, manual para ser mãe, como também não existe manual para ser filho. Nossa base tem que ser a Bíblia. Não adianta a gente querer correr. Muitas das vezes, o ser humano, ele padece por falta de conhecimento. Então, tudo que nós procuramos em todas as áreas da nossa vida está na Bíblia. Então, isso eu prezo muito dentro de casa. E eu aprendi muito durante esses anos e venho aprendendo todos os dias, porque nós somos falhos. A gente é ser humano e a gente sempre vai errar, mas a gente pode tentar aprender coisas boas todos os A dias. gente tem que tentar fazer o máximo pra sempre... Como posso falar? Sempre... Acabei com o vídeo, velho. Corta aí, Lilia. Então esse vídeo não é para exortar ninguém, só traz uma base bíblica daquilo que devemos fazer como pai, como mãe e também como filho, porque na palavra já diz, a nossa maior herança que Deus deixou foi a nossa família. E se Deus te deu algo tão valioso, por que você não vai cuidar? Então até isso Deus vai cobrar de nós no juízo final. Então tudo aquilo que nós colocamos em prática, vai ter uma hora que as coisas vão começar a dar certo. Até dar certo. Até dar certo. Isso aí em tudo na vida. Eu aprendi isso. E aprendo isso como mãe até hoje. Eu não sou uma mãe perfeita, mas todos os dias eu tento trazer e mostrar para os meus filhos tudo aquilo que seja bom, não só na vida terrena, como na vida espiritual. Mas você é a mamãe perfeita, papai. Ai, mamãe, te amo. Nessa mensagem, o pastor ele traz princípios bíblicos muito claros na educação, correção
e exemplo de vida espiritual dentro dos nossos lares. Então fica comigo até o final, porque isso aqui não é só um conteúdo. Isso aqui é sobre construir um lar firme e sobre o futuro espiritual dos nossos filhos. Se você é pai, mãe, tio, avô, serve o ministério com crianças, adolescentes, essa pregação é para você. Agora vamos assistir juntos e já aproveita essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai falar com você. Já compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente estamos crescendo junto na fé e na prática também, porque não é fácil. Então, bora para o vídeo. De número 1 do capítulo de número 38 do livro do profeta Isaías, está escrito assim. Eu vou ler o verso inteiro, mas eu quero enfatizar só uma frase. Se você já especulou aí, talvez você sabe qual que é, mas vamos lá. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem. A parte final do texto nós não quer não, que diz: porque morrerás e não viverás. Eu quero ficar só com esta frase final, parte dela que diz: coloca a tua casa em ordem. Vamos no 3? 3. Pode tomar assento, fica tranquilo que vai dar tudo certo, viu, irmãos? Deus pega a gente num particular, num dia especial, sem as nossas esposas, para elas depois não ficar cobrando. Ó, Deus falou e você ouviu, né? Então é só com a gente. Agora, se estiver sendo filmado, eu não posso fazer nada. Irmãos, eu quero começar a minha fala dizendo que sobre 4 desafios que o rei Ezequias ele teve que enfrentar durante o seu reinado. Não sei se o horário vai me permitir, mas eu quero concluir esta palavra. Mas é sobre 4 desafios que Ezequias teve que enfrentar durante o seu reinado. O primeiro desafio foi o reino que ele teve que colocar em ordem no âmbito espiritual. Preste atenção que esses 4 desafios que esse homem ele enfrentou tem muito a ver conosco, porque nós não podemos ser crentes só na igreja e esquecer que somos crente em casa, ou ser crente em outro lugar e esquecer que temos que ser crente na igreja. Existe todo um envolvimento. Então é sobre essas 4 coisas que eu quero falar. Primeiro desafio foi colocar o reino espiritual em ordem, porque a Bíblia vai dizer que o reino estava bagunçado. Quando ele assume o trono, o seu pai foi Acás. Acás, a Bíblia diz que teve um título horrível. A Bíblia diz que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E dentre as reprovações que o seu pai Acás teve, uma das tais foi fechar as portas da casa de Deus. Acás se achou dono do templo, e ele manda fechar as portas do templo, e o texto vai dizer que ele coloca a casa de Deus do jeito que ele quer. Primeiro, fecha as portas do templo, mas o rei tem os sacerdotes e os profetas. Acás diz: pode mandar embora os sacerdotes e os profetas, manda embora os sacerdotes e os levitas, porque a casa de Deus vai ficar de porta fechada. Uma das coisas que esse homem faz, a história diz que ele manda tirar o altar de Deus, porque ele vai em Damasco agradecer, né, e honrar um rei pagão que tinha pelejado uma peleja por ele. E o texto vai dizer que esse rei dá a vitória a Acás e ele vai agradecer. Perceba que em vez de ele agradecer a Deus e pedir socorro a Deus, ele vai pedir a uma nação pagã. E o texto diz que quando ele chega no reino daquele homem pagão, ele vê um altar que ele acha lindo, e ele manda tirar uma maquete, fazer um desenho, e ele diz assim: ó, eu quero que faça um desse igualzinho e leve lá para Judá. Alguém pergunta para ele: mas vai colocar onde isso aí? Dentro da casa de Deus. Mas os lugares, os utensílios da casa de Deus já estão ocupados. Aonde coloca este altar? Só tira o altar de Deus e coloca o meu altar no lugar do altar de Deus. Então, quando ele morre, eu não quero falar sobre ele. Quando ele morre, Ezequias assume o reino, e o reino está nessas condições. A primeira coisa que Ezequias faz depois da coroação a rei
diz o texto que ele fala assim, ó, eu quero ir para a casa de Deus. Alguém diz assim, mas a casa de Deus está com as portas fechadas, porque teu pai mandou fechar. Ele disse, se meu pai mandou fechar, eu quero que abra as portas da casa de Deus, porque porta da casa de Deus não é para estar fechada, a porta da casa de Deus é para estar aberta. Alguém diz assim, mas teu pai mandou embora os sacerdotes e os levitas. Perceba que são duas coisas importantes, sacerdotes e levita, o homem da palavra e o homem da adoração. Que se tem uma coisa que o diabo quer cortar na nossa vida, é a palavra e a adoração. Uma das coisas que o diabo quer quebrar são os altares, o altar de Deus na nossa vida. E eu não vim falar da igreja, eu vim falar da nossa casa. Perceba que quando Jó, ele tem a primeira notícia do que havia acontecido com o seu patrimônio, a primeira coisa que o diabo destrói são os bois. Depois tu pega na tua casa, e talvez você já ouviu isso, mas escute de novo. Por que que o diabo destrói os bois? A primeira coisa que o diabo destrói na vida de Jó são os bois, porque o boi era usado para ser oferecido no altar como sacrifício. Se ele quebrasse esta oferenda a Deus, o altar de Jó não ia ter o que ser oferecido. O altar que Deus se levantou, o Jó levantou para honrar a Deus, não teria nada para ser oferecido. Se tem uma coisa que o diabo quer quebrar na nossa vida, são os nossos altares. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer, a adoração não vai faltar e a palavra de Deus também não vai ficar escassa. O texto diz que uma das coisas que ele faz, ele reúne o povo, reúne o ministério, reúne os ministros, e ele diz assim, ó, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Perceba que primeiro, antes dele mandar santificar a casa de Deus, ele manda os homens se santificar. Porque a santidade, irmãos, não é só estar não só estar só na casa de Deus. A santidade primeiro tem que estar na nossa casa. Uma das coisas que não pode faltar no altar da nossa casa é a santificação. E se tem uma coisa que o diabo quer lambuzar, quer sujar, quer quebrar, quer deixar estéril, é o altar da adoração. E ele olha e diz assim, ó, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Ele estava dizendo o seguinte, se não tiver santidade na nossa vida, nós não podemos mexer com as coisas do Senhor. Isso aqui está sendo filmado, pastor? Que hoje eu vi um vídeo meu falando no último encontro de homens aqui, recortaram e colocaram na rede social. Então a gente vai falar por parábolas aqui. Nós temos que cuidar da nossa casa, irmão, até o que passa no nosso aparelho de televisão. Pode até parecer pouco e chulo o que eu estou dizendo, mas o que eu estou falando aqui tem um peso espiritual muito grande. Esses dias eu estava tomando um café, liguei a TV em casa, comecei a desfolhar o canal e colocaram sobre uma premiação de alguns programas de televisão que foram premiados e atores que foram premiados. Aí falaram de uma novela, vou falar o português rasgado aqui, falaram de uma novela. E dentre esta novela, os atores que participaram dessa novela, ou participam, não sei se ela ainda está em ativa, mas foram entrevistar uma atriz que foi premiada. E uma das coisas que ela fez questão de honrar foi os orixás. Ela disse, eu quero agradecer, não sei se você viu isso aí, eu quero agradecer os orixás, porque foi eles que trabalharam para nós, para que nós ganhássemos esse prêmio. Fizemos para ele e ele fez para nós. Sabe o que eu quero dizer? Que muitas das vezes nós ligamos a nossa TV e se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos isso aí passar na TV da nossa casa. E é uma coisa que foi consagrada a demônios e nós estamos dando legalidade para ele entrar e querer cirandar na nossa casa e no meio da nossa família. Perceba que só passa o que não presta. Eu não vim te doutrinar, mas me convidaram. Quem mandou me convidar? Você é o sacerdote da tua casa. Você é o servo que Deus levantou para tomar conta da tua família. Você é o homem e a cabeça que Deus colocou lá. Não é para pisar em ninguém não. Mas o jardim, a ordem de Deus para Adão é cuide do jardim de tudo que tem aqui. A tua casa é um jardim de Deus, onde Deus tem que descer todos os dias e achar espaço. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estive em São Paulo um tempo atrás. Em São Paulo, eu não sei se vai mexer com algum nordestino aqui, mas eu fui tem uma casa em São Paulo chamada Casa do Norte. E eu fiquei com vontade de tomar uma mocofava. Não sei se os irmãos conhecem, mas mocofava é um caldo de mocotó.
com pedacinhos de mocotó cortado em cubinho. Aí coloca carne seca, linguiça paio, o bacon, aquele caldo gostoso e uns feijão de fava que é bem grandão assim. Mano, coisa de crente. Aí tu mete uma pimenta, dá uma sacudida ali, aí você coloca uma farofa e aí você vai tomando, o céu vai se abrindo, é coisa de crente. É coisa de crente. E quando eu entrei naquele lugar, irmãos, um lugar muito tradicional em São Paulo, perto da casa dos meus pais, eu quis sentar já perto da janela porque a comida é quente e estava um pouco calor naquele dia. Então eu sentei já bem na boca da janela por causa da ventilação. E eu estou comendo aqui e eu percebi que tinha gente de olho em mim. Aí eu dei uma olhadinha para o lado assim, o restaurante inteiro estava olhando para minhas bandas. Disfarcei, continuei comendo, falei, meu Deus, estão olhando para mim. E eu falei, será que estão me conhecendo do YouTube? Sei lá, e eu estou ali tomando um negócio, olhei de novo, todo mundo olhando. Olhei mais ou menos para umas 2 pessoas, eu percebi que não era diretamente para mim, estavam olhando para a janela. Quando eu olhei para fora, estava passando um grupo de jovens, homens, mulheres, a maioria jovens, mas pensa num povo chique, um povo bem arrumado que chama atenção de verdade. Aí eu até pensei, meu Deus, estou pagando um mico, estou achando que estão olhando para mim, estão olhando para o povo ali. Mas todo mundo, quando eu comecei a olhar para aquele povo, mas devia ter mais ou menos uns 15, 20. Aí do meu lado tinha a mocinha que é a atendente, e eu já sei que ela é crente. Aí eu perguntei para ela, eu falei, filha, quem que é esse povo aí? Ela disse, esse povo é que apresenta um programa ao vivo de domingo e deu o nome da emissora. Eu não vou falar, irmãos, porque eu tenho um amigo meu sendo processado no Paraná. Ele é do Paraná, está sendo processado em São Paulo por um culto de ensino que ele deu na igreja dele. Uma frase que ele falou no culto de ensino, alguém nada a ver em São Paulo pegou, recortou e processou. Ele está pedindo indenização por uma frase que ele falou na igreja. Então, na verdade, a mídia é muito bom, mas também ela acaba sendo traiçoeira. Então eu vou falar, os irmãos vão entender. Principalmente quem gostava de assistir esse programa vai entender o que eu vou dizer aqui. Aí ela disse assim, não, isso aí é um povo que de domingo, isso era um sábado, amanhã o programa deles passa ao vivo na TV. E aqui em cima tem uma casa de Umbanda. E eles vêm oferecer o programa para a entidade, para que no domingo eles tenham audiência quando passa ao vivo na TV. Irmãos, só de ouvir aquilo, entenda, me deu um pânico. É o nome do programa. Ô Jesus, ajuda a ficha desses obreiros, Jesus. Deu um pânico. Aí eu falei, quando eu ouvi aquilo, eu falei, é verdade? Daí eu comecei a olhar e falar, é verdade. Já vi isso aí em capa de revista, já vi isso aí no celular. Eu já vi esse fulano aqui, é verdade. Cheguei em casa, falei com a minha esposa. E a minha esposa falou uma frase que queimou no meu coração. Você está vendo? Quanto crente que acaba o culto de domingo, chega em casa, liga a TV, porque contam piada, passa a mulher seminua, só fazem brincadeira de duplo sentido, e muitas das vezes o crente está lá assistindo, olhando, dando risada, mas mal sabem eles que em menos de 24 horas, estava numa casa de matriz africana, fazendo um trabalho para que pudesse dar audiência no domingo e o crente assistindo. Agora o pior do que assistir, é eu abrir uma brecha para o inimigo entrar na minha casa e lutar contra a minha casa, a minha família. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite para não te bater, mas te confrontar e te dizer, santifique a tua casa para que haja santidade na casa do Senhor. Eu não sei se você pode dar um glória por esta palavra. O texto diz que uma das coisas que Ezequias disse foi o seguinte, tirai as imundícias do templo. Irmão, para imaginar como que estava o reino. Deus na boca de Ezequias disse, uma das coisas que Deus quer é que as imundícias sejam tiradas de dentro do templo, para que Deus aceite, receba a adoração deste lugar. Nós vamos chegar na nossa casa, mas primeiro nós vamos começar do altar aqui. Deus está, irmãos, eu tenho 47 anos de vida, eu fiz terça-feira da semana passada. Eu nasci na igreja. Eu nunca vi momentos que, talvez quem tem tempo de fé aqui mais do que eu, sabe o que eu vou dizer. Nunca vimos momentos tão difíceis na igreja, no reino, como nós estamos passando no dia de hoje. Agora a pergunta é, Deus mudou? Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Por quê? Porque para ter graça de Deus, glória de Deus, salvação neste lugar, libertação, o culto não começa aqui às 19 horas. O culto começa na nossa casa. Então Deus está dizendo para nós nessa noite, para ter santidade aqui, a santidade tem que começar na nossa casa. Oh, glórias a Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a gente vai virar um crítico.
Crítico de culto. Nós viramos um crítico de culto. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas Noé, quando ele quis sentir que a arca, o dilúvio já tinha parado e as águas estavam baixas, o texto diz que ele solta 2 aves. Quantas aves eu disse? Ele solta um corvo e a pomba. 2 animais de natureza totalmente diferente, apesar de ser 2 aves. O texto diz que o corvo sumia no mundo, irmão. Não voltava tão cedo. A pomba voava, como não achava lugar para pousar, ela voltava para a arca. Noé, quando o corvo voltava, dava ração para a pomba e ração para o corvo. A pomba comia de forma veraz, porque ela estava com fome. O corvo não queria ração. Por quê? Porque a pomba voltava com fome para a arca, mas o corvo voltava com o papo cheio. A pomba voltava com fome e cansada, porque não tinha lugar para ela repousar os pés, e não tinha o que ela comia fora da arca. Fora da arca só tinha lixo, cadáver, o que não prestava, corpos em estado de putrefação. É tudo que o corvo gosta. A pomba não. A pomba cansava, voltava para a arca e o corvo sumia. E quando os 2 voltavam, a pomba comia o que Noé dava. Agora o corvo não queria comer porque estava com o papo cheio. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, a gente chega nesse ambiente já sem fome, porque é na nossa casa que nós enche o papo do que não presta. E aí a gente chega aqui e quer criticar o culto, quer criticar que a casa não é igual, quer criticar que Deus não está aqui. Queremos criticar que o irmão não tem unção para cantar, o outro não tem para pregar. Mas Deus está dizendo, nunca, desde que as portas estejam abertas, não vai faltar mesa posta e milagre nesse lugar, se tiver santificação. Oh, glórias ao nome de Jesus. Percebe, irmão, que ele começa a exigir dos ministros, dos homens que trabalhavam no reino, 2 classes que ele começou a exigir dos ministros, o do louvor e a da palavra. Porque para Deus fazer e a palavra surgir efeito, tem que ter a santificação, e é nessas 2 áreas. Não adianta, com todo respeito, quem canta, não é esse o objetivo, mas não adianta cantar bem, mas a voz não passar do teto e não atingir o trono. Voz bonita não quer dizer nada. Voz bonita agrada ao ouvido de homem, mas nem sempre alcança o coração de Deus. Não adianta tocar bem se a minha mão não estiver santificada. Não adianta eu vir aqui rotar versículo, falar de exegese, de grego, de hebraico, de aramaico, ter um conhecimento, mas não tiver graça de Deus. Eu posso falar do texto mais conhecido que for, mas se minha vida condizer com um altar, não fica parado aqui. Atinge o alvo, o céu se abre, a glória desce e Deus visita o ambiente. Mas não é aqui que começa, começa na nossa casa. Perceba que Deus exige dos ministros a santificação para a limpeza da casa, para que Deus pudesse voltar a agir no reino. E diz o texto que quando a porta da casa de Deus é aberta, foram 16 dias de faxina. Irmãos, 16 dias de tanto lixo que o pai dele entulhou dentro do templo. Foram 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar, e mais 8 dias para colocar no lixo o que era lixo. Mas diz o texto que depois que tudo isso acontece, um grande avivamento desce em Judá. Oh, glórias a Jesus. Só que aí vem o segundo desafio, irmãos. Vou dar uma notícia, os irmãos sabem, nunca foi fácil ser crente. Para uns é status hoje. Já fomos chamados de protestantes, depois de evangélico, de gospel, enfim. Cada um chama do jeito que quiser. Mas eu vou dar uma notícia, crente nunca foi fácil. Quanto mais nós nos dedicarmos a buscarmos a Deus, mais dardos vai vir contra a nossa vida, nossa casa, e se nós não vigiarmos a nossa família. Por isso que nós, sacerdotes dos nossos lares, nós precisamos estar atentos e de pé. A Bíblia diz que o avivamento foi tão grande, mas alguém não ficou feliz. E você conhece o texto, eu não vou me prender nele. A Bíblia diz que Senaqueribe vem contra Judá e contra Ezequias. Só que a casa estava em ordem. E se a casa estiver em ordem, irmãos, o salmista vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido.
Às vezes o socorro que nós queremos não está aqui. Por isso que o salmista vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Mas ele sabe de onde vem. Ele vira e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Se a nossa casa estiver em ordem, tiver sangue nos umbrais das portas e sangue nos umbrais da janela, irmão, fica tranquilo. A tua casa é do Senhor, a tua vida é do Senhor, a tua família é do Senhor, e o mal não vai atingir a tua casa. Você crê nisso, irmãos? O texto diz que os príncipes de Senaqueribe olharam e disseram assim: olha o que eles falaram: vamos entrar nessa terra, vamos saquear o que nos interessa, queimar o que não presta e vamos destruir tudo que estiver aí. Ezequias fica empavorosa. Ezequias corre para o altar de Deus. E Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer: fica tranquilo, eu conheço o teu inimigo. Eu conheço o levantar, eu conheço o assentar dele, eu conheço os planos e os projetos dele, eu sondo o que ele faz e as articulações dele dentro da recâmara dele, eu conheço tudo. Aí Deus fala assim: não vai jogar um dardo dentro desta terra, não vai cair uma lança dentro deste território, uma flecha não vai atingir este solo, ele não lança a tranqueira dos muros para dentro, e o melhor é agora, pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Deus está dizendo para nós nesta noite: se o teu altar estiver de pé dentro da tua casa, não cai dardo dentro da tua casa, flecha dentro dos teus muros, o inimigo não joga tranqueira no meio da tua geração, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Você crê no poder desta palavra? Olha, irmão, se nós não cuidarmos da nossa casa, se nós não blindarmos os nossos lares, se nós não cuidarmos da nossa família, o prejuízo é inevitável. Eu louvo a Deus por esta atitude e esse trabalho dos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe e que na verdade continue dando crescimento a este trabalho de suma importância. Porque muitas das vezes nós olhamos para as nossas esposas e achamos que muita coisa voga dela, mas na verdade muita coisa voga de nós. Se nós não tomarmos cuidado com as nossas atitudes, irmãos, o prejuízo pode ser inevitável. Sabe o que eu quero dizer? Que nós damos um celular para os nossos filhos que custa mais do que 3 mil reais. E muitas das vezes tem muito filho de crente, de homem que está aqui nessa noite, quem sabe, que não tem uma Bíblia que o exemplar custa 100 reais. Demos um videogame que o valor está absurdo, de tão caro. Mas os nossos filhos não sabem falar o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Quem que é o culpado disso, irmãos? Somos nós mesmos. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando Abraão expulsa Agar e Ismael de casa, o texto diz que ela se afasta do filho, para não ver o filho morrer de sede. O texto diz que quando ela começa a chorar, porque a Bíblia diz que o filho já estava sem forças de tanta sede, o texto vai dizer que o anjo do Senhor se apresenta para Agar e diz: Agar, por que choras? E ela vai falar com Deus. Ela fala: Senhor, porque o meu filho está morrendo de sede e a água do odre acabou. Deus olhou para Agar e disse: não chores. Deus ouviu a oração do menino lá no lugar onde ele está prostrado. O menino deitou para morrer de sede, mas ele orou com a cara no chão, o corpo deitado, e o anjo não apareceu para falar para Agar: por causa do choro da mãe, eu vou socorrer o filho. Não, senhor, o anjo apareceu para a mãe por causa da oração do filho. E por causa da oração do filho, a Bíblia diz que quando ela levanta o olho e olha, do lado de Ismael, uma fonte se abre e começa a jorrar água. Sabe o que eu quero dizer? Não é nem do milagre. A pergunta é: quem foi que ensinou Ismael a orar? Sendo que a mãe era egípcia. Com certeza foi Abraão. E talvez ele não ensinou na prática. Vem orar aqui, menino. Não sei, pode ser. Mas quem sabe a atitude do pai fez o filho aprender. Uma pergunta e não precisa responder: quantas horas o teu filho vê você com o teu devocional com Deus? Sabe por que os nossos filhos não lêem Bíblia, irmão? Porque muitas das vezes não vê nós lendo Bíblia. Sabe por que muitas das vezes nossos filhos não oram? Porque muitas das vezes não vê nós orarmos. Os irmãos estão comigo, irmão? Quem mandou me convidar, irmãos? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, irmãos?
Agora a pergunta é, como que uma menina de 13 anos anda com uma roupa tão escandalosa na rua? Desculpa, nós estamos falando um assunto nosso aqui. E o que eu estou falando é verdade. Nós somos de uma geração onde as meninas de 15, 16 anos pareciam esse pedestal aí, ó. Mas hoje meninas de 9, 10 anos, o corpo já estão modelados. E isso prova cientificamente. Minha prima tem uma menininha, uma filhinha de 8 anos para 9 anos. O corpinho da menina começou a se desenhar. Ela ficou preocupada. Estou falando para adulto aqui, amém, irmãos? Ela ficou preocupada, falou, meu Deus, minha filha vai ficar mocinha. Minha filha tem 8 anos, 9 anos. Levou no médico. A médica olhou, examinou a menina e falou, ela vai ficar mesmo. Nós só tem um jeito de retardar isso. Nós atrasarmos os hormônios. Porque, por exemplo, um dos pratos que a sua filha gosta de comer, a minha prima disse, ela adora comer frango. Falou, pronto, é um alimento delicioso, mas rico no hormônio. Isso está avançando a maturidade das meninas. Eu tenho uma menina de 12 anos, irmãos, com todo respeito, é minha filha. Ela tem mais corpo que minha mulher, que tem 37 anos. Agora, você vai entender o que eu vou dizer. Uma menina de 12, 13 anos, com a cabeça de uma criança, mas o corpo de uma mulher, como que consegue sair numa rua com um short escandaloso, uma roupa escandalosa, aonde os homens vão cobiçar uma criança? Aonde? Sendo que ela não trabalha. É porque nós, como sacerdote das nossas casas, se nós não vigiarmos, é nós que patrocinamos isso, irmãos. Mas Deus está dizendo nessa noite, santidade tem que ter na casa de Deus, mas santidade, oh glória, tem que ter na nossa casa. A nossa casa tem que ser blindada. E Deus te levantou e te constituiu uma família para você cuidar. Se nós não cuidarmos, a serpente entra. Se nós não cuidarmos, a serpente conversa. Se nós não cuidarmos, a serpente vai assediar. E quando a gente vai ver, é tarde. Mas eu venho debaixo desta palavra profetizar. É na tua e na minha, na tua casa e na minha, na tua família e na minha. Contra a nossa casa, ele não lança uma tranqueira, porque a nossa casa e a nossa família é do Senhor. Você acredita nisso, irmãos? Primeira dificuldade do reino foi ele colocar o reino de âmbito espiritual em ordem. O segundo foi defender o reino contra os ataques do inimigo. Os ataques são frequentes, irmãos. Não sei se os irmãos já ouviram falando isso em rede social, ou quem sabe eu já falei até aqui, não sei, mas se eu falei eu vou falar de novo. Eu tenho uma prima minha que mora aqui na cidade de Tambaú, próximo ali a Porto Ferreira, aquele miolo ali. Uma moça de Deus, profeta. O marido dela trabalha no turno da noite. Ele entra meia-noite, vai até 6 horas da manhã. E ele saiu para trabalhar, ela em casa. E ela foi dar de mamar para a criança. A criança na época era pequenininha, tinha coisa de meses. O celular não tinha o recurso que temos hoje, né? Porque para a gente conhecer a rua de trás, nós tínhamos que sair correndo, escondido da mãe para ir para a rua de trás. Hoje você atravessa o mundo dentro do teu quarto, você não precisa sair de casa. E ela dando de mamar para a criança, por volta de 00:30, para a criança já dormir, ela já colocar a criança para dormir, para ela ir dormir. E o celular dela, aqueles antiguinhos, bem no centro da mesa da sala. De repente o celular acendeu a luz. Ela olhou pensando que era uma mensagem, o celular apagou. Aí daqui a pouquinho o celular deu outras piscadas, ela olhou, ela falou, senhor, não é mensagem não. Aí quando ela fixou os olhos, ela falou, será que o celular vai tocar? Saiu uma fumaça negra de dentro do celular. E ela ficou olhando aquilo, não teve medo, é profeta, ela entendeu que Deus queria mostrar algo para ela. A fumaça negra foi se levantando e se transformou num cavalo grande, preto, no meio da sala dela. Ela amamentando a criança, olhou para aquele cavalo, ela perguntou para Deus amamentando, Senhor, o que é este cavalo aqui no meio da minha sala que saiu do meio do celular? Deus falou no coração dela, este cavalo é o que vai afastar muitos dos meus da minha presença através deste aparelho. Irmãos, estamos vivendo essa realidade ou não estamos? Damos um celular caríssimo para os nossos filhos, mas como eu disse e repito, talvez se nós dermos um exemplar da Bíblia, nem ler a Bíblia com os nossos filhos nós lemos. Se nós não blindarmos a nossa casa, não precisa nem sair para trabalhar ou estudar para se perder. Se perdem de casa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus guarde a nossa casa. A Bíblia diz que Ele defende o reino do inimigo. O terceiro embate
que Ezequias teve durante o seu reinado foi a enfermidade que o atingiu. A Bíblia diz que ele fica enfermo. O texto diz que ele vai para a cama. E o texto diz que Deus manda o profeta. Eu já estou chegando no texto que nós lemos. Isaías chega na casa, no palácio de Ezequias, a mando de Deus para lhe entregar uma mensagem. E quando ele entra no quarto do rei, a primeira coisa que ele fala: coloca a tua casa em ordem. E a parte B é importante. Nós evitamos, mas ela é importante. Deus na boca do profeta diz: porque tu morrerás e não viverás. O texto diz que o profeta entrega a mensagem porque ele estava enfermo. E a história vai dizer, irmão, a Bíblia não diz, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, que a Babilônia, eles eram especialistas em algumas matérias, e dentre elas, magia e agoração. Se um dia Deus permitir me trazer novamente aqui nesta casa, eu gostaria de pregar sobre Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego lá na Babilônia. Capítulo de número 1 do profeta Daniel vai dizer as coisas que o rei da Babilônia exigia, que todos que viessem e foram tragos da guerra, os que eram para ficar no palácio, o que ele exigia. Uma das coisas que ele mudava era o nome. Muda o nome. É por isso que Misael, Ananias e Azarias ficou Sadraque, Misaque e Abednego. Era o nome das entidades da Babilônia. Outra coisa que eles mandou ensinar: ensine magia e agoração. A terra da Babilônia era uma terra de agoreiro, uma terra de feiticeiro. A história diz que quando Ezequias está doente em cima da cama, 200 feiticeiros de manhã e 200 à tarde se posicionavam na beira do mar, erguia a mão para ajudar e começavam a cantar: morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias, morre Ezequias. 1 hora de manhã e 1 hora no fim da tarde, levanta a mão e diz: vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias, vai morrer Ezequias. E a enfermidade era para a morte mesmo. Mas quando o profeta chega na casa do rei e diz: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver, já tinha sido decretado. E o diabo cantando lá do outro lado. E não é porque o diabo ia vencer, é porque era para a morte a enfermidade. Mas o texto diz que quando o profeta está indo embora, Ezequias vira para a parede e vai falar com Deus. Uma das coisas que ele puxa para Deus é o saldo dele. E se Deus puxasse o nosso saldo hoje aqui, irmãos? Como é que está o nosso saldo aqui, espiritualmente falando? Não estou falando bancário, não. Quem sabe nós nessa noite, se o nosso saldo fosse puxado, qual seria a nossa reserva? Como é que está a nossa reserva diante de Deus, irmãos? Como é que nós estamos? Uma das coisas que José falou para Faraó: você quer prosperar? Faça silo e armazém. Estoque muito, porque quando a adversidade chegar, você precisa ter saldo positivo. Irmão, se fosse para nós dobrar o joelho agora e pedir socorro para Deus agora, como é que está o nosso saldo diante de Deus? Será que nós íamos clamar e não ia ter resposta? Ou talvez íamos ser que nem Elias: eu quero que não chova e nem caia orvalho, segundo a minha palavra. Deus diz: o saldo dele é positivo. Pode fechar as comportas aí. Como é que está o nosso saldo? O texto diz que ele vira para a parede e vai orar. Primeira coisa que ele puxa para Deus foi o que ele fez. Foi quem foi ele. Senhor, lembra do que eu fiz para ti no reino. Foi trabalhoso, Senhor, mas eu coloquei a tua casa em ordem. Foi trabalhoso, mas eu cuidei da tua casa. Foi trabalhoso, mas eu trouxe de volta o sacerdote e os levitas. Foi trabalhoso, mas eu restituí a adoração no reino. Foi trabalhoso, mas eu tenho cuidado da minha família e cuidado da minha casa. Eu tenho andado íntegro diante de ti. Como é que nós estamos adiante de Deus, irmãos? O texto diz que o profeta está no pátio. Deus fala para ele: volta lá e entrega uma mensagem para o rei. O texto diz que ele volta e o rei chorando. Ele entra no quarto de novo e diz: rei. Quando ele olha para o rei diz: Deus mandou entregar uma palavra para você. Ah, você está curado agora. E daqui 3 dias, tu está no templo novamente adorando o Deus de Judá. Mas sabe de uma coisa, irmão? Ezequias olhou e falou: qual que é a garantia? Irmão, o camarada está jurado de morte. O profeta que profetizou a profecia não caía por terra na boca desse homem. Menos de 5 minutos, cancelou a profecia? Falou: não, eu quero uma garantia. Isaías disse: que garantia? Eu quero uma garantia. Como que eu vou saber
se o que você está falando vai acontecer na minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Prova e me dá um sinal que é verdade esta palavra e que a garantia é que daqui 3 dias eu estou no templo novamente. Eu quero uma garantia forte. O profeta vai na veia, irmão. O profeta fala assim: você quer que o sol se antecipe 10 graus? Sabe o que ele está dizendo? Quer que Deus dá uma acelerada no universo? Ou quer que Deus dá uma marcha ré e volta 10 graus? Pega o texto é fantástico. A Bíblia diz que Ezequias olhou e falou: bom, acelerar 10 graus é fácil, porque já é o curso normal. Eu quero é que volte. E este é o sinal que eu estou pedindo. Irmão, a Bíblia vai dizer, tem tradução que diz assim, ó, revista e corrigida, que Deus deu a ele um prodígio. A versão NVI, Deus deu a ele um sinal miraculoso. Se nós abríssemos o texto aqui, em 2 Reis, não precisa abrir não, eu vou só. 2 Reis, capítulo 20, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao 3º dia eu subirei à casa do Senhor? Aí ele faz o propósito e a Bíblia diz que Deus dá. Aí no mesmo capítulo que nós estamos meditando, apesar de eu ter lido em Isaías, mas o texto da história de Ezequias está em Isaías e Crônicas e Reis, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo 24, o texto diz assim, 32, 24, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma morte, orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Tem tradução que diz assim, ó, e lhe deu um prodígio. Você quer o quê? Ezequias olhou e falou: eu quero que volte 10 graus. E o sinal foi miraculoso mesmo. Porque os anos se passaram. O que eu vou falar aqui é uma pesquisa. Você pode procurar no Google que você vai achar. A NASA colocou computadores para contar os anos de vida do universo. E eles começaram a fazer uma contagem e perceberam que 24 horas ficaram perdidos na contagem. Pediram para fazer novamente a contagem. Ao cabo da 3ª vez, porque calcularam, de Abraão até nós, mais ou menos, são 6.000 anos. Vamos fazer uma contagem, perceberam que 24 horas. E como que eles estudaram isso? Pela posição do sistema solar. 24 horas, rodando no curso normal, contando durante 6.000 anos, teria que estar em tal posições. Perceberam que pelas posições, 24 horas estava perdida. Ao cabo da 3ª vez da contagem, a história vai dizer que tinha um cientista crente no meio. O cientista disse: eu sei aonde está isso aí. Deus é demais, irmão. Falou: onde está isso aí? Um dia um homem ficou doente. E Deus mandou ele pedir o sinal que ele queria. E ele pediu que o sol voltasse 10 graus no relógio de Acás. Foram estudar o relógio de Acás e entenderam que 10 graus no relógio era 40 minutos para trás. O cientista diz: não, mas 40 minutos é pouco, porque são 24 horas que está perdido. Ele diz: mas tem outro texto, que a Bíblia diz que Josué estava lutando contra os seus inimigos. Oh, glória! Josué lutando contra os seus inimigos. Josué percebeu que o sol estava se pondo. Josué no meio do vale falou: Deus, segura o sol para nós lutarmos contra os inimigos. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Josué que Deus segurou. É claro, a Bíblia vai dizer o sol, mas nós sabemos que foi a terra que Deus segurou. Deus segurou na verdade o sistema solar. Porque se Deus para a terra, mas não para os planetas, ia dar choque. Deus parou. E o texto diz que foram quase um dia todo. E os cientistas chegaram à conclusão: Deus fez o sol parar para dar vitória para Josué. Durante 23 horas e 20 minutos e 40 minutos voltou de ré o relógio de Acás. É Deus dizendo: eu estou contigo no reino. E se tiver, oh glória, aleluia. E se o saldo tiver positivo, irmão, quando Daniel vai dizer assim, ó, ele põe rei, ele tira rei, ele muda reino, ele levanta reino e abate reino, ele muda tempos e estações. Esse é o Deus que nós servimos e ele está aqui. Agora, sabe uma coisa que Ezequias não prestou atenção? E eu vou encerrar aqui. 4 coisas
primeiro, colocar o reino de âmbito espiritual, defender o reino do ataque do inimigo, a sua enfermidade, porque eu volto a dizer para concluir, os babilônicos dizendo vai morrer Ezequias, o céu olhou e falou era para morrer, mas esse gosto eu não vou dar para o adversário. O profeta volta no quarto e diz, tu está curado agora e Deus vai te dar um sinal miraculoso. Eu quero ser boca de Deus e profetizar. Se você crê, amém. Se não crê, amém também. Eu creio e tomo posse, eu sei que aqui tem quem crê. O diabo pode estar armado contra a nossa casa, mas se a nossa casa estiver no altar, oh glória, palavra contrária, palavra de peso, oração ao contrária, determinação contra a nossa geração. Irmão, as nossas filhas serão mulheres honradas, os nossos filhos serão homem honrado. Eu dava um glória por isso aqui. Deus está dizendo, o diabo não lança dardo contra o teu território, e toda palavra ao contrária, eita Jesus, Deus está dizendo hoje, eu quebro, eu bloqueio, eu aniquilo pelo poder da palavra hoje nesta casa, na minha e na tua vida. Você pode dar um glória por esta palavra? Irmãos, eu recebi um vídeo, antes de eu concluir, recebi um vídeo sobre o carnaval que vai ter agora, que começa agora, sexta-feira. E eu vi um homem de um centro envolvido no carnaval dando um depoimento. Que esse ano as entidades pediram para pararem 3 vezes. E durante 3 vezes do desfile, que o tempo que as escolas vão ter para desfilar naquelas pistas, vai ter uma parada que quem vai estar assistindo e não conhece nem sabe o que está acontecendo. Mas ali vai ser evocação. Primeiro para o mundo, segundo para as casas e as famílias. Blinde a tua casa, irmãos. Blindemos o nosso lar. Mas eu quero ser boca de Deus, irmão. Não precisa ter medo não. Apesar de ser uma reunião de homem, mas quem sabe, né? Tem alguém aqui que tem medo. Da glória, da aleluia, sente arrepio no culto, mas quero ver se o diabo espernear, se nós estamos tão cheios desse jeito aí. Mas se a nossa casa estiver em ordem e o nosso lar no pé do altar, ele pode parar 10, quebrar carro, oh, glórias a Jesus, mas a nossa casa não será atingida. Oh Jesus, eu profetizo isso. Mas para encerrar, segunda situação que Ezequias teve que enfrentar, mas ali ele tutibiou, não sei se é a palavra certa, você sabe o que eu quero dizer. Foi com a sua própria casa. E aqui eu encerro, e aqui é o ápice da mensagem. E quando eu falo de ápice, não é de gritar e dar glória não, é o que eu quero trazer para os irmãos. O profeta falou assim, ó, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Da cama que tu subiu, tu não vai descer, tu vai morrer. Ele clama a Deus e Deus revoga. Da morte para a vida, do fim para uma nova história. Deus acrescentou 15 anos de vida. Ou seja, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Mas teve uma palavra que Deus não tirou. Coloca a sua casa em ordem. E Ezequias não percebeu. Ezequias é curado. O texto diz que os príncipes da Babilônia vieram visitar Ezequias. Perceba que são os mesmos que estão agorando Ezequias do outro lado do mar. Mas Ezequias, o texto diz que ele não deu ouvido à palavra do Senhor e o seu coração se exaltou. A Bíblia diz que Deus o deixou. Tem tradução que nessa situação Deus o abandonou. Mas o original vai dizer que Deus o deixou para provar o seu coração. Cuidado, irmãos. Que no teste nós podemos ser reprovados. Mas o texto vai dizer que Deus o deixou para provar o seu coração. E a Bíblia diz que o seu coração se exaltou. Ele foi curado e não reconheceu. Quando os príncipes da Babilônia vieram agradecer e parabenizá-lo pela cura, o texto diz que ele estava tão feliz que ele abriu a porta do reino e mostrou o seu tesouro para os príncipes da Babilônia. Ele abriu a porta da sua casa e mostrou o seu tesouro para o inimigo. Guarda o que Deus tem te dado, meu irmão. O texto vai dizer que quando aqueles homens vão embora, o profeta chega na casa do rei.
e diz: rei, quem são esses homens que te visitaram agora? O rei, pega o texto. O rei tentou dar uma ajeitada. Foram uns amigos meus que vieram de terras distantes, recebi eles aqui em casa. Mas o profeta falou: mas é eles mesmo que eu quero saber. Quem são esses homens e de que terra que são? O rei percebeu que era Deus na boca do profeta, diz: são os príncipes da Babilônia. Aí o profeta diz assim: porque tu abriu a porta do reino para mostrar para o teu inimigo o que você tem tido de Deus, virão os dias que ele vai voltar nessa terra e vai devastar o que é teu. Aí o texto diz que Deus na boca do profeta diz assim: e não será nos teus dias, mas nos dias dos teus filhos. Na tua casa tu leia o texto. Diz o texto que Ezequias abriu a boca e falou: graças a Deus que não é nos meus dias, porque nos meus dias, graças a Deus, que vai ter paz e prosperidade. Sabe o que ele estava dizendo? Entre linhas: graças a Deus que enquanto eu estiver vivo está tudo em ordem, agora depois que eu morrer que se vire. Sem falar, apesar que o que eu disse aqui, ele falou. Você quer ver? Abra comigo a sua Bíblia. 2 Reis 20. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Verso 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra que disseste. Disse mais: não haverá no meu tempo, pois os meus dias vai ter verdade e paz. Isaías 39. Vou ler mais esse texto para nós encerrarmos. Olha o que ele disse. Isaías 39, versículo de número 8, ele diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque no meu reinado só vai haver paz e verdade nos meus dias. Sabe o que ele está falando? Bom, graças a Deus que quando eu viver, não vai acontecer nada. Não aconteceu nada, mas a geração dele ficou. E eu quero encerrar sem agitar as águas, porque as águas já estão agitadas. Eu não quero vir aqui fazer movimento sensacionalista para dizer: meu Deus, o pastor pregou e ele é cheio de fogo. Não adianta ter fogo e não ter conserto, meu irmão. Só pode ter fogo aonde tem conserto. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para nós todos: coloquemos a nossa casa em ordem. Não adianta nós vivermos um tempo de prosperidade e paz e nós estarmos plantando para a nossa geração colher. O que nós temos deixado escrito para a nossa geração, irmãos. E geração que eu estou dizendo não é a casa dos outros, não, é a nossa casa mesmo. Olha o que a Bíblia diz: Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Você entende isso, irmão? Você sabia que o meu erro aqui hoje pode não acontecer nada comigo, mas Deus visita até a 4ª geração? Deus pode não visitar a minha 1ª geração, mas tem para visitar a maldade meus filhos, meus netos e até os meus bisnetos. Você entende que a tua semeadura hoje, a tua geração futura e até a 3ª dela pode colher o que você está plantando? E isso aqui, irmãos, teria que dar um estudo para a igreja inteira. Você sabia que na área que você abre brecha para o adversário é a área que ele vai ter legalidade para lutar contra a tua geração? Eu vou falar algo forte aqui. Posso, pastor? Por exemplo, quem gosta de ver pornografia, quem gosta de ter esse vício e tem esse vício da pornografia? Não estou perguntando não, irmão, pelo amor de Deus, não ergue a mão não. Essa entidade que trabalha com isso, ela abrange várias áreas. Existe uma matéria na teologia chamada demonologia segundo a Bíblia. Isso tinha que dar num culto de ensino, irmão. Vai arrepiar muito crente, mas vai ter temor de Deus. A demonologia segundo a Bíblia. Se tem alguém que acha que o diabo é desorganizado, está enganado. É organizadíssimo. É como generais e os seus pelotões. O inimigo que luta na área da prostituição, ele abrange várias áreas. Ô Senhor, eu vou tirar o microfone da boca. O lesbianismo faz parte dessa área. O sexualismo, homossexualismo faz parte desta entidade. Ele toma conta disso. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Cuidado com o que assiste. Tomemos cuidado com o que gostamos de clicar. Tomemos cuidado com o que a gente fica pesquisando.
E olhando, porque eu posso estar dando uma legalidade para essa entidade visitar até a minha 4ª geração. Se você não acredita, não joga fora. Guarda na prateleira e vai estudar, que você vai entender o peso do que eu estou dizendo. Existe uma entidade que luta com vício. Vício da bebida, do álcool, das drogas. É uma entidade. Se der brecha nessa área, a maldade dos pais nos filhos alcança até a 4ª geração. Mas quem sabe tem alguém aqui que está arrepiado e é de medo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem tem vida de Deus no altar, fica tranquilo que enquanto o mal vai até a 4ª, a Bíblia diz que a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Eu encerro a minha fala nesta noite. Não sei se eu volto mais para encontro de homens, mas se for para ter culto, se alegrar, bater pé e falar em línguas, vem de domingo. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: vamos colocar nossa casa em ordem. Demos mais valor nos de fora do que muitas das vezes no de dentro, meu irmão. Esses dias eu tenho muito cuidado com carro. Eu trabalhei muito tempo com venda de carro com o meu pai. E é um algo que te pega, que você tem que se libertar. E tem coisa que eu não sou meio liberto ainda na área disso aí. Por exemplo, quando você vai comprar um carro, eu quero comprar esse carro. Não interessa que carro é esse, eu gostei e vou comprar. Quem trabalha com carro já não vê assim. Ele já compra pensando quando ele vai vender, se o carro é bom de comércio. Outra coisa, ele está rodando, quando vai atingindo uma certa quilometragem, isso eu já preciso desfazer, porque senão eu vou perder preço no carro. Então são algumas coisas. Outra coisa, cuidado com a estética. Por quê? Porque com a estética, se você não tomar cuidado, quando você for vender, você deprecia o preço, deprecia o valor. Então isso, quem trabalha ou já trabalhou com isso, tem isso no sangue, parece que não. Então eu falo para o meu filho: ops, lavei o carro, não coloca a mão não aí. Ei, tira a mão. Não encosta, não põe a mão, sua mão está suada. Tu acabou de chupar sorvete, rapaz, tu relou a mão no carro. Aí esses dias, estavam brincando de pega-pega na porta da igreja, os filhos de uns irmãos. E eu estou aqui só de olho. Falei: Senhor, me perdoa que eu estacionei o carro no lugar errado, Jesus. Tem uma coisa que eu evito, irmão, dia de culto é porta de igreja. Estacionar carro, não é verdade? Mas enfim, aí eu estou aqui. Aí eu olhando e uns 5 correndo em volta do meu carro, brincando de pega-pega. Aí a pessoa, um corria aqui, aí quem estava pego dava a volta ao contrário. Eles para parar, eles brecavam na lata do carro e saía correndo. A pessoa voltava aqui, eles brecavam no sentido contrário. E eu fiquei olhando aquilo. Aí eu pensei: se é meu filho, eu já tinha colocado no lugar. Só que na mesma hora Deus me corrigiu dizendo: engraçado que o filho dos outros não chama atenção, e chamamos a atenção dos nossos dentro de casa. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que se nós não tomarmos cuidado, nós valorizamos mais os de fora do que os de dentro. Se nós não tomarmos cuidado, nós temos mais cuidado com quem é da porta para fora do que os que estão da porta para dentro. Que Deus nos ajude a nós cuidarmos do que é nosso e da nossa casa. A minha mulher me ensinou muito. Por exemplo, quando eu ganhava um par de sapato, eu só colocava o sapato novo quando o que eu já tinha já estava pedindo misericórdia e abrindo a boca. A minha esposa, ela vai na loja, ela do jeito que ela calça no pé, ela pega o velho, coloca na caixa e diz: eu vou levar. Pessoal, mas você vai levar no pé? No pé, comprei para usar. Falei: filha, mas você não vai guardar? Que guardar o que? Eu comprei foi para usar. Copo na minha casa de requeijão não tem. E não é porque é feio. Ela pega taça, pega copo novo, pega talher, pega jogo de prato, coloca na mesa para nós comer. Quando nós casamos, eu falei para ela: filha, mas não é melhor guardar quando vem visita? Ela falou: a melhor visita, o meu melhor patrimônio é a minha casa. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Se nós não tomarmos cuidado, nós valorizamos os de fora e não cuidamos dos nossos. Mas encerrando aqui, porque eu já falei que vou encerrar 3 vezes, não paro nunca. O líder já levantou, já ficou de pé ali, já veio aqui, eu não paro nunca. Mas eu quero dar uma notícia: coloquemos a nossa casa em ordem. Os irmãos sabem a área que os irmãos precisam rever alguns conceitos, como eu também sei a área que eu preciso rever alguns conceitos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor, eu te agradeço pela palavra ministrada. Não vim aqui agradar, Senhor ouvinte, mas eu vim aqui deixar uma palavra. E eu sei que essa palavra falou aos nossos corações. Que venha ficar gravada na tábua do nosso coração. E não só como ouvinte, mas praticante. Colocarmos em dia a palavra e fazer efeito na nossa vida. Ajuda-nos a lutarmos, Senhor, pelo reino. Ajuda-nos a lutarmos pela nossa casa. Ajuda-nos a lutarmos, Senhor, pela nossa saúde também. Contra as armas infernais, contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, mas nos ajuda a colocarmos a nossa casa em ordem, para que a nossa geração seja uma geração abençoada e próspera, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Corta aí, Lília.
E se você gostou do nosso conteúdo, já se inscreva, comenta, compartilha, para que o YouTube possa entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. E beijos, até o próximo vídeo.